ele falou que não podia cantar dentro da igreja. E a folia, se ela está passando num povoado e tem uma igreja, ela tem que estar na igreja e cantar para o presépio, para a lapinha, para o que for. E o padre trancou a igreja. Falou assim, na minha igreja não entra folia, porque a folia não tem nada a ver, os reis magos são enterrados na Alemanha, porque vocês estão fazendo vocês dançam, tem bigada, tem não sei o quê, então isso não pode. E aí o padre, a gente sabia que estava no rumo da folia a igreja, e como é que faz, como é que não faz, todo mundo apavorado. Aí uma pessoa apareceu lá e falou assim, olha, eu tenho a chave da igreja. Falou, mas quem que vai abrir, né? O padre vai ficar bravo. Eu falei assim, não, eu abro, né? O problema do padre ficar bravo comigo, eu não vou, né? O problema é de outro. Aí eu fui lá, abri a igreja, cantamos, mas o padre ficou bravo. Ficou bravo demais, mas entramos, cantamos, fizemos tudo que tinha que fazer lá dentro. E tem canto de igreja, canto de cemitério, né? Tem, cada lugar que você para tem um tipo de música, as coisas de folia é muito sérias, se encontram duas folias andando assim, o cara que leva a bandeira, ele tem que saber todos os movimentos, ele não pode perder a bandeira para outra folia. Então, essa folia de reis, né? Essa religiosidade junto com a vida do sertanejo foi uma coisa fundamental para eu entrar nesse mundo. Você tem um tema desse para fazer para a gente, dessa religiosidade, de folia, de retrabalhado nos seus discos, nos seus livros? De folias. Ou dessa religiosidade popular, dessas formas expressivas, dessa religiosidade, como você bem colocou, não passa pela hierarquia europeia, vaticana, mas ela acaba meio que se amoldando a essa forma mais cotidiana de lidar com os santos, com a religião. É que as coisas que eu faço é tudo meio sem vergonha, assim, né, gente? Mas então eu vou contar o caos, por favor. Deixa eu ver se eu vou por aqui ou por ali. Porque nessas histórias do Mário de Andrade, tudo, meu filho chegou um dia em casa e falou assim, pai, desdá o nó do meu sapato. Eu tinha uns 3, 4 anos que você conversou com ele. Eu falei, desdá. Palavra bonita, né? Aí eu fiquei achando que a gente tem que descobrir o Brasil, quer dizer, tem que tirar de cima do Brasil as coisas que foram jogando, descobrir para ver o que tem aqui no nosso quintal. Tem tantas riquezas, tantos mitos, mas jogaram muita coisa em cima que a gente não consegue saber mais. E nessa época me falaram que tinha um padre que namorou com uma moça lá no Tocantins e a moça virou mula sem cabeça. Vocês sabem que é o jeito da pessoa virar mula sem cabeça é namorar com o padre, né? E aí eu fui fazer um show lá em Palmas, isso tudo é verdade verdadeira, gente. E fui fazer um show em Palmas e me informei dessa cidade e disse, não, o padre existe, chama Padre Armando, a moça chama Zélia e diz que ela vira mula sem cabeça mesmo. Bom, vamos lá ver, né? Aí peguei um monte de ônibus, um lugar longe, retirado, assim, né? Cheguei lá no lugar e falaram assim, a igreja, fui pedir essa igreja, porque né, tem todo um serviço, você vai perguntar para o padre direto, né? Tem todo um... Eu vou lá conversar com o padre, né? Aí o padre não estava, falou assim, o padre vai chegar no fim da tarde. Eu falei, bom, vou pro bar, né? Vou pro bar, esperar um pouco. Então, gente, imagina assim, uma terça-feira, 3 horas da tarde, num povoado pequenininho, um bar, só tem gente importante numa hora dessa, né? Entrei lá no bar, fiquei lá conversando, no bar, Paulista, o que você quer? Eu falei, vim atrás do padre Armando. O que você quer com o padre Armando? Eu falei, não, eu ouvi dizer que ele é bom para aconselhar quando a gente está com alguma questão, com alguma moça, né? Assim, o padre Armando é bom para isso, né? Opa! Aconselhamento com moça? Eu vi que eles estavam achando graça naquilo. Eu falei, bom, deve ter coisa boa. Aí vem chegando um rapaz e falou assim, você deu sorte, Paulista. Eu falei, que foi? O irmão do padre Armando está chegando, chama Toinho. E esse Toinho, gente, era um cara assim, camisa aberta, umas medalhas assim de ouro. E já chegou batendo no balcão, falou, cara, o marreco que vai me pagar cerveja. Aí, seus marrecos. E o cara gritando, falando alto, ele falou assim, Toinho, o Paulista aí, ele veio atrás do seu irmão. Ele falou, do padre Armando? Eu falei, o que você quer com ele? Aí falaram assim, não, ele está procurando um aconselhamento com as de moça bonita, né? Aí ele falou assim, nossa família é assim, eu e o padre Armando, cada um para um lado. Por quê? Porque, rapaz, marreco, foi chamando de marreco, foi falando que ele negócio de mulher era com ele mesmo, ele tipo para mim e falou assim, marreco, vamos jogar sinuca. Quando a pessoa te chama de marreco, nunca te viu na vida e chama para jogar sinuca, pode ir, porque não joga nada, porque quem joga mesmo não fica falando. Aí eu comecei a jogar sinuca, mas sabe aqueles caras que falam e amam o que ele fala, assim, né? Fala alto, não quer saber de ninguém, eu fui me aborrecendo com a conversa dele. Uma hora ele parou assim na frente do bar e falou assim, marreco, vem cá,
Fui lá e falou, tá vendo aquelas duas meninas na praça? Falei, eu que fiz as duas. Você o quê? Eu fiz as duas. Falei, tá. Tá vendo aquela lá mais novinha, mais velhinha? Falei, a velhinha foi eu que fiz, e a novinha eu vou fazer. Gente, foi me dando uma gastura a conversa daquele homem, né? E pensa num cara chato. E aí eu fui achando ele muito chato. Aí eu achei tão chato, gente. Eu tô vendo que vocês são um pessoal tão bacana, precisando de tanta atenção, que eu acho que vamos tirar esse cara do carro, esse cara é muito chato. Vamos levar ele até a rodoviária, embarcamos ele num ônibus lá para Palmas, essa capital, dando dia. Esquece esse cara não tem nada que está aqui nesse carro. E aí foi bom que o Padre Armando foi chegando, ele falou assim, aqui é o Padre Armando, Padre Armando, não, totalmente diferente do irmão, né? Um padre bom de conversar. Eu falei, não, seu padre, eu estou vindo lá de São Paulo e me falaram que o senhor era bom para aconselhar. Ele falou, sobre o quê? Eu falei, eu tenho um problema assim com a minha esposa, com a mulher. Ele falou, é aconselhamento cristão? Eu falei, claro, do padre. Vamos lá. E fomos para a casa do padre, que ficava atrás da igreja. Aí chegamos lá na casa do padre, eu comecei a falar, padre Armando, então eu quero saber com o senhor, né, o que pode, o que não pode, né? Se pode namorar, quem que pode namorar uma moça, quem que não pode, né? Se a pessoa está casada, se não está casada, se uma mulher do outro, só rodeando para ver o que ele falava, né? Porque tem um jeito certo para saber se a pessoa é mula sem cabeça, eu vou chegar lá. E fui rodeando o padre, e de repente abre a porta da casa do padre e aparece uma moça. Eu falei, nossa, que moça é essa? E quando ela abriu, ela falou, desculpa, Padre Armando, não sabia que o senhor estava com visita. Ele falou, não, dona Zélia, pode entrar. Eu falei, sim. E ela entrou, gente, e uma mulher bonita, mas uma mulher linda. Eu falei, nossa, que mulher bonita. Ele falou, não, dona Zélia, a senhora pode entrar. E outra coisa, a senhora prepara mais um jantar para 2 pessoas, que o São Paulo vai jantar comigo aqui. Eu falei, se não for causar incômodo, não, você vai jantar comigo e você dorme aqui, porque amanhã eu vou rezar minha missa e eu vou fazer um sermão sobre esse assunto que eu acho que todo mundo aqui está precisando saber, esse aconselhamento matrimonial. Eu falei, aí tem meu ônibus que vai sair, mas dá certinho, você assiste a missa e pega seu ônibus e segue seu rumo. É bom demais. E caçando de olho naquela Zélia, que, nossa, aquela mulher bonitando para cá. Eu olhei mais umas 380 vezes para ela e falei, gente, eu vou dormir, estou cansado. Deitei na cama, tinha pegado até um soninho bom e fui dormir pensando no seguinte, porque é na hora da missa que você sabe se a pessoa é mula sem cabeça e se o padre namorou com a moça ou não. Eu falei, gente, naquela hora da missa eu vou ter a revelação, mandei embora depois, fui dormir animado e peguei até um soninho bom, mas no meio da noite escutei um grito, um uivo, um relincho muito esquisito assim. Eu falei, gente, que é isso? Abri a porta, fui ver o Padre Armando, não estava no quarto dele. Saí para fora. Aí tinha assim, no fim da rua, tinha uma bola de fogo, meio escoiciando, um gemido estranho. Aquela bola de fogo, eu falei, que é aquilo? E veio uma pessoa, quando eu vi, era o Padre Armando vindo. Eu falei, ele está vendo que eu estou aqui? Entrei correndo, fiquei no quarto, e ele entrou, ele resmungava uma coisa assim, se nós 2 ralemos umbigo, por que só ela leva castigo? Se nós 2 ralemos umbigo, por que só ela leva castigo? Eu fiquei pensando, a culpa, né? Porque os 2 ralaram o umbigo, né? Ela vira mula sem cabeça, e ele não. Continua aquele padre bonitão, rezando a missa, como se nada tivesse acontecido. Então ele estava com aquela culpa danada dentro dele, né? E eu dormi escutando aquela reza. Quando eu acordei, ele não estava mais lá, tomei um cafezinho, fiz uma horinha e fui para a missa. Quando eu cheguei na missa, eu fiquei lá esperando, eu vi a Zélia chegar, mas estava bonito demais. Nossa, com umas olheiras, né? Que aconteceu alguma coisa com ela à noite, né? Sei lá o que aconteceu. Mas bonita, eu falei, eu vou encostar, encostei nela, e o Padre Armando entrou, começou a rezar a missa, fez aquele sermão sobre o pecado, sobre a mulher, sobre não sei o quê, consagrou o vinho. Quando ele foi fazer a comunhão, agora ali era a hora. Então a Zélia foi, eu fui atrás dela, grudei nela. E aquela fila para a comunhão, e o Padre Armando lá, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Quando chegou na vez da Zélia e falou, o corpo de Cristo, eu olhei bem para o olho dele e clamei 7 vezes. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo, o sangue de... Na 7ª vez que eu clamei o sangue de Cristo, aquela hóstia virou uma bola de fogo na mão dele, que ele jogava aquilo para cima, aquilo voltava para a mão dele, jogava para cima, aquilo voltava. E aí eu lembrei o seguinte, porque a pessoa, para não ser mais mula sem cabeça, você tem que arrancar o freio da mula. Mas o freio fica onde? Na boca. A boca fica onde? Na cabeça. A mula não tem cabeça. Falei, gente, como é que faz? E a Zélia estava assim de boca aberta. Eu falei, a mula, enfia a mão na boca da Zélia, enfia a mão mesmo. E senti o freio lá dentro. Quando eu senti o freio, eu puxei assim, e
puxei, eu caí no chão. Eu caí no chão, a porta da igreja abriu. Quando a porta da igreja abriu, bom, aí é com vocês. O Toinho volta ou o Toinho fica? O Toinho pode entrar, mas o cara é chato. Vocês que sabem, volta ou não? Volta. Era o Toinho entrando. Ele falou: o que está acontecendo? Eu falei assim: Toinho, você não é o cara, você não é o que faz as moças, você não sei o quê? Eu falei: vou provocar. Olha isso aqui. E a Zélia, gente, ela estava meio se transformando, mas ela estava aquela coisa viçosa, bonita demais. Ele falou: quer saber? Vou fazer a minha cunhada. Chama até de cunhada. E foi para cima dela, foi para cima dele. Eu falei: ai. Quando chegou perto da Zélia, gente, eu vi uma labareda de fogo que, ó, não tem nem pelo nesse braço, mas no outro tem, mas aquela labareda de fogo, ela deu 2 coices no peito desse homem, desse Toinho, que jogou o Toinho na parede, que o Toinho ficou grudado. Eu falei: meu Deus, e ele ficou grudado. Eu olhei para a porta de novo, aí sabe o que eu vi? O ônibus! Aquele ônibus, se eu perdesse, só a semana seguinte, né? Se eu chovesse, não sei o que, eu não posso perder esse ônibus. Peguei minha mochilinha, saí correndo. Motorista foi parando o ônibus assim. Quando eu fui entrar no ônibus, eu dei uma olhada para a igreja e vi o quadro. A Zélia caída no chão, já sem vício nenhum, assim, sem graça, assim, nada. Uma mulherzinha qualquer. O padre Armando sendo perseguido por aquela bola de fogo. O Toinho, irmão dele, grudado na parede, assim, com aquelas 2 marcas de coice no peito. E eu percebi nesse relance 2 brilhos, 2 tipos de brilho no olhar das beatas que estavam lá, né? Um brilho era por conta do assunto. Imagina o tanto de assunto que essas mulheres iam ter para o resto da vida delas, do que elas viram e do que elas não viram. E a outro brilho do olhar era um brilho de esperança, eu percebi no olho delas, porque elas viram a Zélia ali jogada no chão, sem vício nenhum, uma mulherzinha como uma delas qualquer, nada. Então, a partir desse dia, as beatas sabiam onde é que elas podiam ir buscar o fogo. Muito bom, muita lenda, muita história. A cultura viola caipira, a música é envolta em uma série de... uma camada mística de lendas, de mitos, muito poderoso, que gruda um pouco até uma hora que a gente perde aqui. Mas tenho certeza que tudo isso é verdade. Tudo verdade. E tem a coisa da carpintaria, que é interessante, porque esse caso assim, eu arrematei ele agora, faz pouco tempo, né? Teve um encontro muito importante chamado Boca do Céu, que é um encontro de 2 em 2 anos de contadores de história do mundo inteiro. E teve aqui em São Paulo, na Oswald de Andrade e no Itaú. E eu vim para esse encontro, um monte de gente e tal, e eu estava com dengue. Eu comecei a ficar ruim, e eu tinha um show, assim, no último dia que eu tinha que fazer de contação de história, e como eu estava muito... Gente, não sei se vocês já tiveram dengue, uma coisa, você fica emprestado, você fica um farrapo. E eu contando história assim meio acabado, entrou um personagem na história que não tinha nada a ver com aquela história. Eu estava ruim. Eu fiquei pensando: gente, como é que eu vou tirar esse cara, né? Foi ruim, mas serviu para colocar nesse caldo essa história do cara que entra e sai. Paulo, me diz uma coisa, ainda no campo da viola, a gente tem aquela piada que todo mundo faz, que o violeiro gasta metade do tempo tentando afinar a viola e a outra metade do tempo tocando com a viola desafinada, né? Uma lenda que tem sobre o mundo da viola, o mundo do violeiro. E dentro dessas lendas tem a coisa das afinações, né? Assim, inúmeras, as famosas Cebolão, Rio Abaixo, mas sei que essas histórias de chamar essas afinações de Cebolão e Rio Abaixo, elas não são à toa. Elas remetem a uma certa trajetória que deu o nome de Cebolão, de Rio Abaixo e tantas outras. Afinal de contas, o que são essas afinações? Por que tantas afinações diferentes? E você poderia mostrar para a gente um pouco como é que isso funciona? Então, são afinações, geralmente afinações abertas, que chamam, né? Que solta já é um acorde, não precisa nem fazer posição, então é bom que dá menos trabalho, né? E são afinações que são confortáveis para as pessoas cantarem ou tocarem, assim, né? Então a viola ela tem essa característica de usar muito corda solta, vou tentar não ser muito técnico assim, e os nomes, né? O Rio Abaixo, por exemplo, quando eu morei lá no sertão, eles usam muito essa afinação, que é a afinação que eu uso. Que essa afinação, dizem que é a afinação do capeta. Que o capeta ele descia o rio encantando as moças e levando elas junto, né? Então, e diz que é uma coisa assim fácil, porque é rio abaixo, né? Então você vai...
Então essa afinação do capeta é a afinação que eu comecei a me debruçar mais. O cebolão já é uma afinação usada no interior de São Paulo pelas duplas caipiras, assim, Tião Carreiro, etc., que é confortável para as pessoas cantarem. Então, dos violeiros que vão vir aqui no projeto, todos usam cebolão. O Rio Abaixo, pouca gente. E aí, a partir dessas afinações, do cebolão, do Rio Abaixo, da natural, assim, você vai criando alguns afluentes dessas afinações, né? E o Tavinho Moura, ele fala uma coisa interessante, porque lá no sertão é muito difícil você encontrar corda, né? Corda de viola. Então, às vezes, as violas não são todas encordoadas, então se a viola quebra uma corda, você faz um remendo na corda, e aí você vai apertando ela até onde ela aguenta. Então aquela fica uma outra afinação, né? Que não é uma nota ali, é até onde a viola foi, né? Ali vira uma nova afinação. Mas, e cada afinação tem as suas peculiaridades técnicas e as suas dificuldades. Então eu parei nessa aqui no Rio Abaixo. Também diz que quando você começa a tocar Rio Abaixo, o capeta não deixa assim se tocar em nenhuma mais. E é bom não mexer com ele. E Paulo, você tem também, quer dizer, você, fora do seu trabalho como músico, como contador de causas, você é um pesquisador também, podemos dizer, da cultura popular brasileira. Isso me rendeu vários livros. A gente tem o Luar, tem o Jurupari, perdão. Eu gostaria que você contasse aqui para o nosso público um pouco a história que deu origem ao Jurupari, o que é o livro, como é que depois se transformou em música, e nos brindasse com alguma peça do Jurupari, mas sobretudo a história que te levou a fazer a busca dessas lendas, essa entrada no Brasil profundo, que resultou num livro tão bonito e num conjunto de músicas mais bonitas ainda. Né? Bom, em cima daquela história do desdado, né, de descobrir o Brasil, eu acho que é fundamental a gente pôr o pé na lama, né, pôr o pé na estrada e conhecer os lugares, essa coisa, né, de onde tem a mula sem cabeça, ir lá ver se tem mula sem cabeça mesmo. Conviver com os mestres, com os violeiros, e nesse processo eu estava muito encantado com a nossa mitologia, né? Então, Câmara Cascudo, debruçado e ouvindo muito causa, né? Todo lugar que eu ia tinha um velhinho, encostava no velhinho, você contava causa, eu ficava lá puxando essas histórias todas. E quando você fica muito aberto para isso, acaba acontecendo um monte de coisa na sua vida, assim, que você acaba achando até meio diferente, assim, você fica à disposição dessa mitologia. E nessa época eu estava, como eu ia em muitos lugares e falava sobre isso, um amigo mandou um recorte de um jornal lá do Amazonas, que dizia o seguinte, que uma menina tinha uns 14 anos, que ela estava numa festa, aí disse que essa menina saiu assim, uma festa assim, na roça, saiu, disse que apareceram 2 veados, e começaram a levar a menina para o meio do mato. E a menina ficou uma semana sumida. E aí, depois que ela apareceu, ela disse o seguinte, ela falou que esses 2 caras apareceram, levaram ela para um lugar muito ruim, que ela ficou esse tempo todo lá, e ela contou umas histórias assim, meio fantásticas sobre o que tinha acontecido com ela, né? E depois eles devolveram ela, que eles falaram que aquela menina era um presente para eles, mas depois ela foi falando que ela não queria ser um presente para ele. Bom, toda essa história. Aí mandaram esse recorte para mim, que quando você começa a ficar à disposição disso, eu acho que o Câmara Cascudo também devia receber muito, as pessoas que acabam mandando para mim, muita história, né? E o Rafael Bastos é um antropólogo que ele mora em Florianópolis, ele é baiano, e ele é um cara muito importante, um monte de pós-doutorado, assim, né? Eu peguei esse recorte e mandei para ele, e ele gosta dessa história. Eu falei assim, Rafael, o que você acha que aconteceu com essa menina, né? Dessa história? Ele me ligou em seguida, ele falou assim, Paulo, você quer saber o quê? Eu não, quero saber o que aconteceu. Eu falei, olha, aconteceu o que ela falou. O que aconteceu com ela foi o que ela falou. Se ela disse que apareceram 2, ela apareceu, levaram ela para o carro e levaram. Aí ele diz o seguinte, que ele trabalha muito com os índios. Ele diz que o espelho de Alice é uma bobagem frente ao que a gente tem aqui no Brasil, né? Com a nossa mitologia, tanto assunto que tem. Então eu comecei a me debruçar nesse assunto cada vez mais. Primeiro eu fiz o Noir, que é um CD junto com um livro. São 12 causos sobre 12 mitos brasileiros, e compus 12 músicas e dei para grandes músicos aqui de São Paulo, o Bocato, a Léa Freire, o Paulo Braga, e eles fizeram arranjos para essas músicas de viola. Eu dava partitura de viola, a viola gravada, e dava o causo.
Eu falo assim, você baseia o arranjo no caos. Então, não sei se vocês conhecem o Bocato é uma figura, né, ele mora em São Bernardo. Ele ligava para ele e falava assim, Paulinho, essa história que o Curupira é capaz de matar uma pessoa que faz uma coisa errada na natureza, é verdade? Eu disse, Bocato, é verdade. A pessoa suja o rio, o Curupira pode matar a pessoa. Nossa, ele mata mesmo? E se ele, como é que ele faz? Eu falei, não, ele tem um cacete, que ele dá uma cacetada na cabeça. O Bocato foi viajando. E aí ele falou assim, Bocato, nós vamos gravar lá em São Paulo. Eu falei assim, não, nós vamos gravar aqui em São Bernardo, falando São Bernardo. Mas, Bocato, os músicos, não, os músicos daqui, o Curupira, você tem que vir para cá, a gente fica 3 dias. Eu falei, Bocato. Bom, resultado, eu fui para lá com o Bocato, fiquei 3 dias com ele lá, e ele viajando na história. Então, os arranjadores compraram essa ideia, né, de você se misturar com os mitos e fazer um arranjo pensando neles. O Proveta fez um arranjo sobre a história dos Tangarás, que é uma história muito bonita, que é de uma família do Chico Santos, que na Semana Santa eles gostavam muito de dançar, essa família inteira, e resolveram dançar na Sexta-feira da Paixão. Isso que não pode dançar, né? E começaram a dançar, e depois desse dia começaram a morrer de uma doença chamada bexiga. O que será que é isso? Tinha uma bexiga, né? Começou a morrer todo mundo, assim, quer dizer, estava quase todo morrendo. Aí disse que o Chico Santos falou assim, Deus, você não vai fazer meus filhos morrerem porque eles dançaram. Diz que deu uma tete a tete ali, né? Deu uma intimada mesmo. Então Deus viu que aquilo não estava certo mesmo, então conforme os meninos iam morrendo, ele ia transformando tudo em passarinho, em tangará. Então virou um monte de tangará. Então os tangarás, eles fazem uma dança muito bonita, tem até na internet, se procurarem, que eles ficam assim em filazinha dançando. Então os tangarás são as pessoas que viraram passarinho. E eu contei isso para o Proveta é um músico fantástico aqui, né? E o Proveta, ele tem essa coisa dos metais, né? E os metais misturados com a viola. Então ele falou o seguinte, que as bandas de coreto, quem toca nas bandas de coreto são as pessoas da roça, né? Das cidades pequenas que estão tocando ali no coreto. Então a proximidade da viola com o timbre do coreto também. Então a gente fez uma catira, que o canto eram os metais. Parece uma propaganda do livro com o disco, né, gente? Mas é bonito. Então teve o sinuá que eu fiz, e depois o Jurupari. O Jurupari é um deus indígena que, quando os jesuítas, os portugueses chegaram aqui, né, eles viram que era talvez o deus mais importante dos índios. E eles tinham que, para fazer a catequese, eles tinham que separar o bem e o mal, né, para poder... a religião católica, os índios não tinham esse conceito, né? Então, para fazer o bem, eles pegaram um deus que disse que não era tão importante, que era o Tupã, né, que é aquela coisa que vem do céu, né, onde mora Deus, aquele trovão, aquela luz do céu. E para fazer o diabo, pegaram o Jurupari, que não era um ser do mal, mas ele era tão importante, eles precisavam, para colocar a doutrina deles, apagar a outra, né? Então, quiseram colocar o Jurupari de lado, assim, né, para endemonizar ele, para que as pessoas não fizessem mais o culto a ele e fizessem só a Deus. E eu achei essa história assim, muito impressionante, e o Jurupari ele aparece muito no sonho. Todos vocês já devem ter encontrado com o Jurupari. Sabe quando você está tendo aquele sonho, que você parece que tem uma coisa te sufocando, assim, você está querendo gritar e você não consegue, tem uma hora que você não sabe se está dormindo ou se está acordado, você tenta gritar, não tenta, diz que é Jurupari que está em cima de você, que é algum momento da sua vida que você tem que resolver alguma coisa e você está sem coragem para resolver. Então o Jurupari ele vai te sufocar até você resolver isso. Então eu fiquei pensando nisso, o Jurupari começou a aparecer nos meus sonhos. Então eu fiz uma viagem de um violeiro a partir do litoral de São Paulo, de São Sebastião, mais especificamente na Praia da Enseada, que é assaltado por esses sonhos, e ele começa a fazer uma viagem pelo Brasil, sendo guiado pelo aprendizado da viola e pela mitologia brasileira. Então ele vai encontrando, né, com Curupira, com Mula Sem Cabeça, com Corpo Seco, encontra com um bocado de coisa assim, né, com aquelas lendas todas de cobra na Amazônia, e cada lugar que ele ia, que tinha um sotaque de viola, ele ia incorporando aquilo ao repertório dele, ele cruza o Brasil inteiro, acontece um monte de coisa, ele acaba descobrindo o amor, tudo, e até voltar aqui para São Paulo. Então eu acho que é um mergulho nesse Brasil profundo, né,
que você vai conhecendo tudo que mora no nosso quintal, todos esses seres tão importantes, que diz que o ser ele não existe à toa, né? E o Cícero Guimarães que fala que tudo que tem nome existe. Então todos esses seres que eles têm nome, eles não é à toa, eles existem mesmo, né? Eles têm uma função social, têm uma função... E você tem um tema para fazer para a gente? Do Então, mal do Jurupari? Do mal do Jurupari. É que o Jurupari é um livro, né? Vou fazer um do Noé. Não é tudo instrumental. Tudo instrumental. Vou fazer da... Como é que chama aquele lá? Teiu do Jaral. Teiu do Jaral é um padre, de novo, né? É um padre que ele acha um lagarto, um teiu, né? Com um rubi na cabeça. É uma história da nossa mitologia, né? E aí ele, aquela luz brilhante e tal, não sei o quê, e aí ele leva esse lagarto para casa, esse lagarto se transforma numa mulher e o padre começa a namorar com essa mulher. É uma lenda do sul do Brasil. E diz que as pessoas, quando descobriram que o padre estava namorando com ela, eles pegaram e foram atrás, mas não conseguiram pegar o teiu, mas pegaram o padre. E quando iam sacrificar o padre, diz que apareceu um ser que levou o padre embora, e tem uma formação de montanhas lá no Rio Grande do Sul, que é uma formação que é um lagarto, que diz que o teiu apareceu, pegou o padre e fez, entrou por dentro da terra e fez aquela formação. Tudo isso eu vou tocar agora. Eu não arremataram ele assim, porque fazia tempo que eu não tocava. Você faz eu passar vexame aqui. Você, quer dizer, tem, assim, estou sentindo que, na verdade, essas histórias todas, essas lendas, essa pesquisa, você acaba as transportando para uma sonoridade, né? Como se essas paisagens mais de interiores do Brasil, rios, serras, matas, sertão, os seus personagens, seus seres, suas figuras, emitissem uma certa sonoridade, como você contou no começo sobre o Urucuia, e isso que você vai ouvindo, você acaba transformando numa sonoridade, num jeito de expressar isso de uma forma musical. Eu queria fazer uma pergunta sobre você. A gente, enfim, com essa coisa do Brasil profundo, a gente tem muito, em geral, uma visão da música brasileira muito litorânea, né? A coisa do Rio de Janeiro, a coisa, enfim, da Bahia, a coisa de Salvador, e sem menosprezar, muito pelo contrário, são tradições musicais riquíssimas. Mas às vezes eu tenho a impressão que o mundo caipira, vila caipira, não é esse Brasil litorâneo, esse Brasil, vamos chamar de fora, mas é um Brasil de dentro. O Brasil das matas, das serras, das montanhas, dos sertões. Esse Brasil, então, que a gente poderia dizer que não é das águas salgadas, mas é um Brasil das águas doces. Eu queria que você tenha um tempo para a gente sobre rios, sobre serpentear dos rios, sobre um tema musical. Um tema musical.
Gente, sobre Rio, acho que não vou ter não. Serra, matas. Então, essas coisas que eu faço é mais sobre ou um mito, uma pessoa, ou um bicho, né? Os acidentes, acho que geográficos eu não... Sobre o seu Manuelzão, você fez alguma... O Manuelzão tem... Bom, o Manuelzão, né, foi um vaqueiro que guiou Guimarães Rosa numa famosa viagem pelo interior de Minas. E uma viagem que foi muito importante para o Guimarães Rosa.